Olá, meu nome é Lucas Reis, eu sou coordenador pedagógico do Aeroplano. O projeto Aeroplano nas escolas é o quarto projeto diferente que o coletivo Aeroplano está realizando esse ano, mas é o primeiro projeto que a gente construiu a partir de atividades práticas. A gente tem pensado oficinas em alguns projetos, produção, mas são projetos especialmente ligados à exibição, seja o Cineclube Aeroplano, que a gente vem construindo, seja a Mostra Itinerante Cinema Educacional, que a gente faz uma atividade de exibição de filmes contemporâneos em escolas, dos quais, numa curadoria, a gente pensa quais são os mais interessantes para serem exibidos em sala de aula. A gente também promove um festival geek, porque essa cultura geek hoje é muito presente nas escolas de maneira geral. Então, a gente faz um festival voltado para essa temática. E aí, além de exibição, a gente trabalhou com quadrinhos, mangás, abastecemos bibliotecas, por exemplo, de quadrinhos e mangás, porque é algo que interessa muito, promove a leitura dos adolescentes, crianças e adolescentes que participam das oficinas. Mas agora o nosso projeto foi voltado para a produção. Então, claro que houve exibição, mas essa exibição sempre foi pensada como uma forma de levar à prática, né? Não a partir de discussões mais longas que a gente costumava fazer anteriormente. Dentro dessas produções que a gente tem feito, nós trabalhamos em 3 escolas esse ano. A gente trabalhou no Colégio Estadual Guilherme Briggs, a gente trabalhou na Escola Municipal de Miranda e na Escola Municipal Alberto Torres. E nessas 3 escolas, nós, como coletivo, fomos até a escola trabalhar com turmas já pré-definidas, mas também convidamos educadores para cada escola. Então, tivemos projetos, pedagogias um tanto diferentes em cada escola, mas sempre com esse objetivo prático de realização, de ter com os educandos, mais do que um filme em si, aflorescer a sensibilidade deles com câmeras ou com microfones, enfim, né? Que essa produção de áudio e vídeo também fosse aflorada, né? Fosse pensada de forma sensível e não simplesmente de forma técnica. Agora, no final dessas 3 semanas, dessas 3 escolas, a gente pode afirmar que o saldo foi extremamente positivo, assim, né? Tivemos muito material sendo feito, muita realização, muitos educandos que se mergulharam no processo e fizeram atividades assim, para além, né, do que foi proposto. E já podemos construir, né, a partir dessa primeira edição, construir novas ideias para as próximas edições do Aeroplano nas escolas. Olá, meu nome é Clara Pereira, sou coordenadora de produção do Aeroplano. Esse projeto está sendo muito especial porque é o primeiro que a gente está fazendo oficinas práticas com criança. E a gente fez 3 tipos de oficinas. O primeiro, de 3 dias, foi na escola Alberto Torres, com alunos do 7º ano. Eles puderam experimentar stop motion, puderam gravar no Premiere, foi bem legal. No segundo ciclo, a gente foi para o Antinea Miranda, e a gente fez 6 dias de oficina também com o 8º ano. Acabou que vários alunos de outras turmas se engajaram também, a gente chamou para fazer isso com a gente. Foi bem interessante, fiz vários filmes diferentes com eles. Eles assistiram um documentário, assistiram ficção, e eles ficaram muito com os filmes que eles viram por serem filmes de outros alunos também de outras escolas. No terceiro ciclo agora, na Guilherme Briggs, fizemos com o primeiro ano do ensino médio. Eles experimentaram diversos tipos, eles
stop motion, gravaram, fizeram filmes baseados em fotos, como o Vinho Verde, que era minha filha. E, enfim, está sendo muito incrível fazer essa produção, de estar com as crianças todos os dias. Geralmente a gente fazia exibição no clube, na mostra, mas poder estar com eles e mostrar de forma mais prática é bem legal. E eles fizeram muito a necessidade prática. Eu sou Adriano Del Duca, eu sou professor de Sociologia na Rede Estadual do Rio de Janeiro, sou educador visual na Casa Monte Alegre, crianças de 4 a 5 anos. Estou aqui como oficineiro do projeto Aeroplano, as crianças do 7º ano aqui no Colégio Municipal Alberto Torres. Foi uma experiência muito maneira. A gente fez um primeiro dia mais teórico, assistindo vários filmes, né, da história do cinema, desde o primeiro cinema até o cinema sonoro, falando um pouco sobre linguagem audiovisual, planos, enquadramentos, formas de realização de filmes. No segundo dia, nós fizemos uma atividade mais prática, trabalhando com oficina de stop motion, com massinhas. As crianças conheceram um pouco da técnica do stop motion, puderam manipular a massinha para modelar os personagens, criaram um pequeno stop motion de aproximadamente 30 segundos. Uma experiência muito maneira, né? Dava um pouco de resistência, como fazer, mas a massinha tem uma magia ali, no processo de modelagem, de criar a estrutura da arte, por menor que seja. Foi muito maneiro ver eles se empolgados, né? Crescendo a empolgação deles com o trabalho. E hoje nós finalizamos um exercício chamado Jogo do Turno, que a gente sorteia algumas cartas para delimitar umas regras para a filmagem de cada um. E eles formaram cada um pequeno exercício do jogo, baseado nessas limitações que a gente deu através do jogo. Foi muito interessante também, sempre um pouco de resistência dos adolescentes de filmar, de serem filmados, mas eles super mergulharam nas atividades, se dedicaram bastante, fizeram coisas super interessantes, muito diferentes entre si, apesar de terem o mesmo tema. Foi bem importante, sim, se apropriando da linguagem visual, dos equipamentos para realizar esse serviço. Oi, pessoal, meu nome é Matheus Hoffman, eu sou educador audiovisual, formado pelo curso de licenciatura em Cinema e Audiovisual da UF e também sou mestrando do programa de pós-graduação em educação também na UF. Hoje eu estou aqui na Escola Municipal Antinéia Silveira Miranda, junto com o projeto Aeroplano nas Escolas. Bom, a minha proposta foi que nesses 3 dias de oficina a gente pudesse se introduzir no universo do audiovisual, pensando o cinema enquanto linguagem e também propondo que os estudantes criassem suas próprias obras audiovisuais e cinematográficas. No primeiro dia do projeto na escola, a gente começou dando uma olhada no que os estudantes têm como referência enquanto audiovisual, no sentido mais amplo que essa palavra pode ter. Então, a gente fez uma atividade em que os estudantes fizeram uma linha do tempo, desde a memória mais antiga que eles têm com o audiovisual até a memória mais recente. Então, a gente conseguiu perceber que as referências estão muito ligadas a desenhos animados, nas memórias mais recentes, né? A linguagem do TikTok, a linguagem do Instagram. A gente conseguiu identificar quais foram os filmes que eles consumiram ao longo da vida, né, considerando que são ainda pessoas um tanto jovens, são memórias bem recentes. E, enfim, esse ponto de partida foi interessante para a gente começar a discutir uma história do cinema.
Então demos um passadão assim, desde o princípio e a origem do cinema, como ele vai se constituindo, até os dias de hoje. Depois dessa atividade da linha do tempo, a gente deu uma passada pela história, por uma história, né, do cinema e audiovisual, observando alguns dos principais movimentos, desde a origem do cinema até os dias atuais, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E a gente foi entendendo um pouco como o cinema vai se constituindo enquanto uma linguagem, né? E por que é importante trazer o cinema para dentro da escola também. No final desse primeiro dia, a gente fez uma atividade chamada Peão das Emoções, em que a gente junta 2 celulares, um de costas para o outro, de tal modo que a gente não vê o que está sendo gravado, e senta todo mundo em roda ao redor desses celulares que estão ali dispostos no meio. E daí a gente faz uma espécie de amigo oculto, em que a gente sorteia memórias e sensações e, enfim, atravessamentos que cada participante da roda colocou ali antes a partir de disparadores como sentir medo quando, uma memória azul, enfim, na escola me sinto livre quando. Cada um completou essas frases em pequenos papeizinhos e a gente sorteou e leu em voz alta frente à câmera conforme a gente ia girando esse mecanismo ali. Então, nesse momento, quando a gente realiza essa atividade, a gente percebe que os jovens usam o audiovisual nesse momento para dar vazão para sentimentos e experiências que talvez não sejam tão comuns assim, de dar conta no espaço da escola, né? Então a gente ouve relatos sobre a vida pessoal, sem que a gente possa identificar quem são os jovens que estão trazendo isso, e no sentido também de criar uma memória coletiva de todo o grupo. No segundo dia de atividades, a gente mergulhou um pouco mais profundamente nos sentidos da linguagem audiovisual, né? A gente pensou o que é plano, o que é montagem, enquadramento, ângulo, movimento de câmera, conversamos sobre tudo isso e também começamos a desenvolver os roteiros que essa turma queria produzir e transformar num filme, né? A gente também assistiu a um documentário chamado Um Filme Sobre a Gente e a um filme de ficção chamado Anti-Aluno. A ideia era que esses 2 filmes, né, eles são feitos majoritariamente por jovens da mesma faixa etária, de 14 a 19 anos, que têm experiências em comum com os adolescentes que compuseram a turma. E a ideia era que eles pudessem ter uma referência próxima do universo deles, do que é um filme de documentário, o que é um filme de ficção, e quais são as diferenças entre esses 2 modos de fazer cinema. Então, após isso, a gente começa a desenvolver esses roteiros dentro de uma atividade lúdica que consistia em sortear palavras e criar personagens a partir dessas palavras, assim como definir os encontros entre esses personagens numa narrativa que tivesse início, meio e fim. As histórias que surgiram foram, né, maravilhosas. A gente tem histórias de romance, histórias de fantasia, histórias de ação. E no terceiro dia a gente se reúne para finalmente tirar do papel esses roteiros. Então a gente faz mais uma atividade que consiste em sortear enquadramentos, ângulos e movimentos de câmera que iam mobilizar a produção desses roteiros. Então todos os alunos se dividiram em grupos e cada grupo ficou com um roteiro e com a missão de transformar aquele roteiro em imagem. E é isso, os filmes que surgiram foram maravilhosos, coisas assim incríveis. Para mim, assim, foi a coisa mais linda. Amo estar em sala de aula e foi muito revigorante estar em contato com essa turminha que participou muito, com muito engajamento, com muita vontade de fazer. E é isso, assim, eu saio com uma sensação de orgulho de ver o envolvimento da galera quando o cinema entra na escola, né? Mutante, cena 3, take 1, câmera, som, foi, ação. Eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. Ah, eu quero sair. Ah, eu vou conseguir me libertar. Eu vou conseguir me libertar. Eu consegui.
Ah, eu me libertei! Eu me libertei! Irmão, você ficou sabendo que o mutante super perigoso da região invadiu a cidade e agora ele tá solto? Sério? Sim, a gente até tem que se proteger dele, porque ele é muito perigoso e ele tá correndo atrás de várias pessoas. Verdade. Ai, já tô livre! Agora eu vou estar atrás da minha namorada. Irmão, eu vou ter que ir embora, porque eu tô cheia de coisa pra resolver. Ah, e cuidado com aquele mutante, tá bom? Tá bom. Tchau. Ai, é tão bom ficar aqui. Ai, encontrei ela! Agora tem que pegar ela! Ai. Peraí, porra, você foi muito! Não consigo mais! Não, não me pega, não. Não. Me chamo Cíntia, eu fui oficineira do projeto Cinema Aeroplano aqui na escola Guilherme Briggs, em Santa Rosa. E a ideia era propor algum tipo de oficina que desse conta de diferentes modos de experimentar, de lidar com o cinema. Então, a gente pensou em vários exercícios diferentes que poderiam ativar certos modos de linguagem do cinema, ou modos de lidar com a criatividade, com os nossos colegas, com o resto do mundo, enfim. Aí, no primeiro dia, então, a gente fez uma roda, a gente se apresentou, contando um pouco da gente, onde cada pessoa mora, nossa relação com o cinema. Então, nesse momento, já tinha uma galera que... Tinha um menino que queria muito trabalhar com animação, tinha uma galera que curtia muito filme de terror. Uma coisa surpreendente é que eles assistiam séries brasileiras, que não é tão comum. E aí eu propus o exercício do taumatrópio, que é uma bolinha, um disquinho, que você faz um desenho de um lado, outro desenho do outro lado, e quando você gira muito rápido, você tem uma certa ilusão de ótica. Então esse foi o primeiro exercício, eu acho que eles curtiram muito. Eu acho que eles fizeram taumatrópicos muito singulares e que tem a ver com a própria vida deles. Então, tipo, tem uma galera que toca instrumento, tem uma galera que faz esporte, e isso apareceu como temas assim, do taumatrópico. E aí, depois disso, a gente conversou um pouco sobre os diferentes tipos de plano, e sobre o início do cinema, né? Então, sobre os irmãos Lumière, enfim. E aí a proposta, o primeiro exercício, com gravação em si, né? Foi fazer esses minutos Lumière pensando em diferentes enquadramentos, para a gente começar a experimentar escolhas no cinema, né? Não que necessariamente cada escolha quer dizer uma coisa, mas começar a entender o que a gente gosta ou não esteticamente. E aí, no retorno, a gente assistiu Retratos de Deco, da Olga Futema, que é um filme da década de 80, e que era, enfim, é um filme interessante porque mostra tanto uma certa qualidade singular, assim, de um certo grupo de brasileiros, que é muito subrepresentado, como, enfim, tem diferentes gerações, tem imagens de dança, tem muita coisa no filme, por isso que eu achei que era uma boa opção. No segundo dia, eu trouxe algumas fotos impressas, assim, analógicas, e aí o primeiro exercício foi uma pessoa começava a contar uma história, a gente fez uma roda, e a história ia indo sendo formada, né? Cada pessoa contribuía um pouco. E aí a gente assistiu Vinil Verde, porque é um filme brasileiro
um pouco de terror, um pouco engraçado, eu achei que ia engajar. Eles gostaram. E aí a gente se dividiu em grupos. Foram 5 grupos, 6 agora, né? 6 grupos. Cada grupo ficou com uma foto e a partir dessa foto eles criaram uma história. E tinha a ver tanto com o exercício de olhar para a imagem, o que a imagem está te dizendo, mas também um exercício de fabular essa imagem, né? De inventar uma história para ela. E aí eles começaram a escrever isso, pensando em fala de personagem, ou às vezes só narração. E aí a gente gravou. E aí foi também o primeiro dia que a gente experimentou com o gravador de som, que é sempre um certo sucesso. E também uma explicação sobre claquete, né? Qual que é a função disso, né? Esse improvisar. E aí esse foi o segundo dia. Aí eu fui para casa, eu juntei os áudios com as imagens. E aí nesse terceiro dia a gente começou assistindo isso. E pensando em como dar continuidade ao filme, né? Então, o que a gente vai gravar em termos de imagem, som, o que a gente não gostou, enfim, todo esse processo de tomada de decisão e de gravação, assim, final, foi hoje, no terceiro dia. E aí, mais pro finalzinho, uma galera engajou com massinha para tentar fazer alguma animação.